vivi toda a ditadura militar, né? Ela começou em 64, eu tinha 14 anos. Um belo dia o nosso professor de francês sumiu. Ah, sim, e ele tinha uma característica. Ele nunca usou a mesma meia nos dois pés. Era interessante porque em um pé ele tinha a meia de uma cor e no outro pé, mas era sempre, e a gente ficava olhando, apostando um com o outro, que se ele vinha, se não vinha, então a gente ficava sempre de olho nele. E em toda a aula dele ele fazia uma menção, assim, muito discreta, né, com relação ao processo que estava acontecendo e tal, mas nessa faixa etária você ouvia, mas a rua que a gente morava, ela terminava num barranco, era um morro, né? E lá embaixo era a várzea, o campo de várzea. Então o futebol que eu via era lá de cima do morro, eu ficava vendo os times de várzea, eram 2 times de várzea ali da região. Eu me atrevi a jogar, a treinar no Juventus. A minha chuteira, naquela época, a chuteira, aquelas que o cravo eram fixados com taxinha. E eu tinha uma bendita de uma taxinha na minha chuteira, que eu não sei se eu parei de jogar bola por causa da taxinha ou porque não deu certo mesmo, mas era uma bendita taxinha que me incomodava, mas não tive futuro, não era meu negócio. Eu fiz, na realidade, a primeira série eu fiz 3 vezes, né, que foi as 2 que eu fui jubilado e depois aí que eu fui para o colégio particular eu disparei. Então, quando eu terminei o ginásio, eu já estava com 18 anos, foi em 1968. Naquela época você se alistava no ano que você completava o 19º, então eu me alistei em 69. Passei a ser cabo do Exército e em 71 começou o processo de construção da refinaria, da Replan, né? E meu pai foi trabalhar na Replan. Por insistência do meu pai, eu acabei fazendo o concurso. E para minha surpresa, eu acabei passando. A maior emoção assim, dentro da refinaria foi a hora que eu vi o petróleo. Quando começou a chegar o petróleo, a gente foi lá ver o petróleo, a primeira chegada de petróleo na refinaria, pegar aquilo, ver, cheirar. Só estando dentro da Petrobras, para você conhecer o que é ser petroleiro, o que é ser Petrobras. De tudo aquilo que a gente passou, de tudo aquilo que nós enfrentamos, de tudo aquilo que a gente até peitou, né, para construir esse nível de relacionamento. Eu acho que o relacionamento que a gente construiu, em especial o pessoal do turno, o pessoal da operação, que é o pessoal que, vamos dizer assim, é o cerne, né, na minha visão, pelo menos, de operador, né, é mais fruto do companheirismo mesmo, sabe? Eu sempre entendi a Petrobras como algo que eu tinha que, e continuo sendo, né? Continuo lutando para que ela continue sendo nossa. Os painéis, né? Os painéis das casas de operação, das centrais de operação, eu não sei como é que é agora, mas tinha sempre, fazia acompanhamento da operação e tudo mais, né? E tinha algumas situações que tinha aquele botão de emergência. Pare, tá, não sei o quê, né? Então tem uma turma nova que estava sendo admitida, estava fazendo treinamento, não sei o quê. E o que é esse botão? Esse daqui é o botão de emergência, vocês não mexem nisso aqui, tá esse botão aqui, em situação de emergência, você vem aqui e trava. Ah, mas para mesmo? O fulano, eu não lembro o nome dele. Mas para mesmo? Para, mas não mexe, não sei o quê, tal. E a gente continua andando e o cara tá encantado com aquele botão vermelho, né? E não é que ele meteu o dedão no botão. E quando ela para, o que houve? O que houve? Fulano, sai correndo, você tem que ir lá fazer manobra e tudo, mas adivinha se ele foi admitido? A primeira vez que eu vim, inclusive, na sede do sindicato foi para pedir uma consulta pro Jacó, porque o Jacó tinha se formado em Direito, né? Ô Jacó, eu preciso de um consulta de... peraí, eu não sou advogado, sabe, não sei o que, tal. Você tem que falar com com o nosso advogado, tal, não sei o que, tal. E aí você começa a se envolver um pouco mais, aí tem os companheiros, se elege uma diretoria, né?
passamos a ter uma diretoria efetiva, aí começa a ver a diretoria começa a fazer aquele trabalho de base, de ir para lá, visitar os locais, conversar, discutir o que estava acontecendo, você começa a se envolver, né? Chegava a época da campanha salarial, você via diretor na base e você corria para saber, e daí, como é que vem, não sei o quê. E aí começa a ver os processos de mobilização, e essa coisa vai crescendo, 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 até despertar, até que acontece a greve de 83, né? Retorno pós a greve, proibido o boletim, proibido falar de sindicato, proibido isso, proibido daquilo, enfim, mas a gente fazia tudo na clandestinidade, vamos dizer assim, né? Você arrecadava dinheiro, distribuía boletim. O traumático realmente foi a volta ao trabalho. A gente entrar, chegar lá naquela segunda portaria da refinaria, fila indiana, né? Fila indiana, os caras te revistando, mostrando que tem crachá e tudo mais, puta negócio de trauma. Aí leva todo mundo para a sala do CETRE, que era setor de treinamento, as salas, tudo lá. E os caras, proibido isso, proibido aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A engenheirada, os chefes lá, puta. Na primeira diretoria pós-greve eu fui vice-presidente, na segunda eu fui presidente, na terceira eu fui vice-presidente de novo, e aí foi sempre sendo o diretor do sindicato. Eu nunca abandonei isso. Para mim, a greve mais importante que nós realizamos, além da greve de 83, que foi um marco, essa coisa toda, mas enquanto petroleiro, greve de petroleiro, foi a de 88. Foi a primeira greve onde a gente conseguiu, a partir dali, acabamos, eu acho que o termo é esse, acabar com o peleguismo na área do petróleo, sabe? O Mercosul, quando foi constituído, era uma articulação governamental que abriu para participação empresarial. Opa, então nós queremos participação também, não sei o que, tal. Então a gente conseguiu também a participação dos trabalhadores também na constituição do Mercosul. E a discussão que se fazia justamente no meio dos trabalhadores era justamente das relações trabalhistas, né? As imagens que você vê hoje de Moscou, completamente diferentes das que a gente viu. E fomos para lá para participar das festividades do aniversário acho que foi 70 anos, né? 87 e 70 anos, né? Da Revolução Russa. A Braspeto era a empresa que ia trabalhar a Petrobras fora do país, fora do Brasil, né? E tinha um grupo, tinha a Braspetro lá na Colômbia, que estavam fazendo prospecção de petróleo. Esse grupo tinha 3 engenheiros brasileiros e, se não me engano, 2, não sei se eram engenheiros técnicos, não sei o que, colombianos. E esse grupo revolucionário, vamos chamar grupo revolucionário, chamava ELN, Exército de Libertação Nacional, sequestrou esses trabalhadores a título de denunciar a pretensão também do governo colombiano, eles de entregar o petróleo, essa coisa toda. E queiramos nós ou não, a Petrobras lá era um interesse internacional, né? A gente eu liguei, inclusive acho que foi da minha casa, para a Petrobras, falando, olha, a gente tem alguma possibilidade de estabelecer algum diálogo via movimento sindical lá com a Colômbia, ver se a gente consegue resolver essa coisa do sequestro. Não sei. E aí eles deram sinal verde para nós. A gente sai, pega o voo para Bogotá, chega lá em Bucaramanga, um aeroporto, aqueles aeroportos de cidadezinha de interior, pequeno, simples, né? Avião, só podia ser avião daquele tipo ali mesmo, tal. Fomos lá pro hotel, pede a comida, chega a comida, começamos a comer, toca o telefone lá dentro, o cara na recepção, Senhor Vargas, telefone. Bem, amanhã
Vocês peguem o avião novamente com destino a Barranca Bermeja, Barranca Vermelha. Essa cidade é a cidade onde tem a refinaria de petróleo, a maior refinaria deles, e onde é a sede do sindicato deles também. Só que a gente chega lá, então, sai do aeroporto, pega um táxi e vamos até a casa do bispo lá, né? Passou 5 minutos, chega um rapaz, deve ter uns 19, 20 anos, chega assim, olha assim, gringo é gringo em todo lugar, né? O cara, Vargas? Sim, Vargas. O cara põe a mão no bolso assim, puta que pariu. E o pior é que quando ele puxa assim, alguma coisa do bolso, caem 2 cartuchos de bala assim. Eu falei, era o endereço e as orientações para onde que nós tínhamos que ir. Aí saímos, a orientação era, saiam daqui, peguem um táxi e vão para tal endereço assim, não sei o que tal. A gente pega o táxi, a hora que vai chegando, a hora que estamos chegando assim, era o prédio do sindicato dos petroleiros. E todinho fechado assim de exército, fechadinho. É que já havia chegado um primeiro guerrilheiro, um primeiro sequestrado lá. E quando acontece isso, o coronel que comandava aquela tropa entra para dentro do sindicato e fala, não, agora eu quero interrogá-los. O Vargas falou, aqui não. Eu falei, puta. Porque a gente tinha acabado de aprovar aqui um monopólio estatal do petróleo e lá o governo colombiano estava querendo privatizar tudo. Então, por que privatizar? Por que vocês defenderam o monopólio? Não, nós defendemos o monopólio por causa disso, não sei o quê, tal. Mas como é que vocês veem o trabalho da Petrobras aqui? Olha, realmente, se for ter em consideração, a Petrobras está fazendo uma empresa internacional aqui, então ela também acho que tem que cumprir as regras, aquela coisa toda, né? Foi aquele puta morundom, gente para todo lado, não sei o quê, e aí o Vargas falou, acabou. Ele passou assim, acabou. Coronel, agora temos que voltar para o aeroporto, eu quero que o senhor nos escolte, mas a vida dos sequestrados, segundo eles, nunca correu risco nenhum, nunca correu perigo nenhum. Quando a gente volta para o país, quando nós voltamos com os trabalhadores, chegamos no Rio de Janeiro, a gente desembarcou no Galeão, há uma enormidade de jornais, pessoas, público, então que nós, o Vargas e eu, nossa, vamos sair daqui, agora a gente não tem mais nada com isso, não sabemos nem se eventualmente vai acontecer alguma coisa aqui também. E de repente, não mais que de repente, eu estou aqui no sindicato, não sei o quê, eu recebo um convite para comparecer ao Ministério do Trabalho em Brasília para ser diplomado, para não sei o quê. Eu falei, mas os caras desconheceram a nossa ida, não fizeram absolutamente nada para contribuir, não sei sequer se ligaram para o governo colombiano, pedindo algum tipo de ação nossa. E agora me chamam lá para me dar diploma de honra ao mérito, fazer comendador. Eu não quero saber disso, não sei o que e tal. Mas mesmo assim, passou um tempo, a gente recebe, no meu caso, eu recebo aqui no sindicato, aqui na sede do sindicato, uma correspondência vindo do Ministério do Trabalho com esse tamanho desse diploma, esse canudo, recebo um estojo bonito, verde, todo estofado com a medalha de comendador. Eu falei, pô, agora eu posso entrar em qualquer lugar porque eu sou comendador, não sei o quê, enfim. Tem gente que faz currículo e tem gente que faz história, né? Essa memória nossa pelo menos para mim, pelo menos, é que faz a base do meu raciocínio, acho que meu envolvimento com as questões sociais e tudo mais. Assumo a responsabilidade, né, e a vaidade também de ter ajudado a construir isso que nós somos hoje, sabe? Espero poder continuar fazendo isso, sabe? A importância conjuntural, inclusive, nossa, como petroleiro, nunca se ter o
do meu ponto de vista, nunca se deu com tanta relevância como está dando agora, sabe? Não quero ser nenhum herói, não. Quero ser um cara bom. Tem aquela história do rei que é enterrado com as mãos para tudo para fora, e fala, justamente para mostrar que daqui eu não levo nada, né? Então é isso, eu quero ser um cara bom.